Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos. Instrução dos Espíritos, o dever. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais infinitas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral, e não do dever que as profissões impõem. Então, o dever que a profissão impõe é o dever que nós temos para comprovar nossa profissão e nós temos que cumprir. É uma responsabilidade, é questão de foro íntimo de cada um cumprir essas determinações que os nossos deveres nos impõem. Mas existe um outro dever, também sagrado, também um dever que devemos estar sempre atento ao colocá-lo em prática, que é o dever de fazermos bem aquilo que nós nos propomos a fazer perante a nossa sociedade. Então, cada um de nós tem um compromisso, cada um de nós tem uma ação a fazer, uma ação a tomar, e precisamos agir com decência, agir com disciplina, agir com respeito pelo nosso semelhante. E, logicamente, por nós mesmos. Então, nós temos certos compromissos que nós temos que colocar em prática, temos certos compromissos que nós temos que fazer valer pela nossa responsabilidade, pelo tamanho da do nosso compromisso frente àquilo que nós nos propomos a fazer. Então, aqui ele vai falar do nosso dever perante a vida, que é uma lei da vida. Nas nossas coisas íntimas e particulares, nós temos que saber agir com discernimento, com prudência e com consciência cristã. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se. Você achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Não tem testemunhas as suas vitórias e não estão sujeitas à repressão suas derrotas. Então, nossos sentimentos do dia a dia, a forma com que a gente sente, que a gente se expressa, tudo isso nós temos que procurar fazer valer ao longo da nossa vida. Mas, esse mais que é o problema, nós às vezes fazemos determinadas afirmações e sentimos algumas coisas meio estranhas, alguns desejos meio estranhos. E é exatamente nisso que a espiritualidade nos alerta, para termos disciplinas com relação àquilo que nós sentimos. Então, não tem testemunhas nossas vitórias e não estão sujeitos à repreensão nossas derrotas. Porque o mundo não vai perceber o que nós estamos sentindo, pelo menos por enquanto. Mas os nossos amigos espirituais sentem. Mas então, nós temos que estar receptivo a eles para podermos receber a intuição. Olha, corrige esse sentimento. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio, o aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e o sustenta. Mas, muitas vezes, mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Então, essas paixões, de repente, que surgem na vida das pessoas, são muito mais perigosas. Precisamos aprender a nos valorizar, precisamos aprender a construir o nosso mundo íntimo, precisamos aprender a fazer valer os nossos bons sentimentos, a fazer valer a nossa educação cristã, educar mesmo nossos sentimentos de acordo com os padrões cristãos. E de vez em quando a gente cita, às vezes de vez em muito a gente cita, a frase da Barilova que é: controle sua mente, eduque seus conflitos e evangelize seus sentimentos. Nossos sentimentos precisam ser evangelizados. Nossos conflitos precisam ser educados. Até porque, se eles não forem educados, o aguilhão da consciência vai fazer com que passemos por certas situações delicadas no mundo espiritual. Portanto, é importante que tenhamos a responsabilidade de agir, a responsabilidade de tomarmos as nossas melhores ações, as nossas melhores atitudes, para podermos, então, edificar e construir as bases leais, intimamente, com o Cristo, com a nossa consciência. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa ele, onde termina? O dever principia para cada um de vós exatamente do ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo.
acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. E aí esse dever íntimo que todos nós temos. Nós podemos sentir e pensar muitas coisas, mas praticar é que vai fazer a diferença. Mas o problema é que quando a gente fica sentindo e pensando muita coisa, nós estamos plasmando. E de acordo com a intensidade do sentimento, nós vamos plasmar com mais força. Colocaremos mais magnetismo no plasmar dessa energia. Por isso, nós precisamos estabelecer metas, precisamos estabelecer padrões de raciocínio, de entendimento, para podermos, então, colocar mais energias positivas, energias cristãs naquilo que a gente sente, naquilo que a gente pensa, para podermos fazer com a consciência tranquila, para podermos agir com a consciência tranquila. Deus criou, lembrando que não devemos ferir o nosso próximo, assim como nós não gostaríamos que o próximo nos ferisse. Essa máxima tem que estar guardada no coração de cada cristão. Se você não quer ferir o outro, se você não quer que o outro te fira, não permita que você também fira ao outro. Deus criou os homens iguais para a dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelas mesmas causas, o fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Com relação ao bem, infinitamente vário nas suas expressões, não é o mesmo o critério. Para que as nossas atitudes aqui na Terra, o nosso padrão de ações que nós tomamos, tem muita relação com aquilo que nós nos predispomos a fazer, com aquilo que nós nos predispomos a tomar como ação no nosso dia a dia. E é por isso que nós temos que procurar, então, fazer valer os nossos bons sentimentos, fazer valer as nossas relações com o Cristo, fazer valer nossas relações de amor uns pelos outros. Porque cada um de nós temos que ter muita vigilância na hora de fazermos o mal. Devemos usar de sã consciência na hora de fazer qualquer coisa que prejudique o nosso semelhante. Isso principalmente vale para os nossos irmãos políticos, que podem entrar no lamaçal e lamear suas almas para muitos e muitos anos, muitas reencarnações, se não souberem medir as suas ações frente ao malefício que pode trazer para uma coletividade. Portanto, tenhamos a consciência sã na hora de tomarmos nossas ações, na hora de assinarmos algum compromisso, porque é da nossa responsabilidade e que nós responderemos perante as leis divinas por aquilo que fizermos. Assim como todos os cidadãos vão responder por seus atos, os políticos podem não responder perante as leis dos homens, mas vão responder perante as leis divinas. E lá, você só tem um advogado, a sua consciência. E a sua consciência está interligada com os padrões vibratórios universais, que diz se você está em débito ou não com as leis divinas. Portanto, vamos ficar atentos para não virmos a criar problemas para nós mesmos. A igualdade em face da dor é a sublime providência de Deus, que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus efeitos. Não subestimem as leis divinas. Não subestimem a ação de causa e efeito. Se vocês tomarem ações e atitudes desagradáveis, tomarem atitudes e ações negativas e ruins, vai ter consequências para cada um que tomar essas ações. Ao passo que cada um de nós que fizermos o bem, que trabalharmos pelo bem, vamos receber os benefícios desse bem. E é assim que devemos agir, e é assim que devemos nos portar para melhor estarmos perante as leis divinas, para melhor estarmos perante a nossa consciência. E Jesus espera de cada um de nós a responsabilidade de agirmos com consciência, de agirmos com integridade moral, perante o código de ética das leis que regem a nossa vida, as leis divinas. Façamos, pois, meus irmãos, de todos nós procurando criar os melhores sentimentos possíveis, procurando criar
o melhor campo de ação para as nossas atitudes, para as nossas ações, para podermos então estarmos de coração aberto ao bem, à fraternidade e à luz. E a dor é aquilo que mais nos iguala a Deus. É o sofrimento que deixa todos em pé de igualdade. Porque tanto fica doente um rico como um pobre. A diferença é que o pobre vai ter mais dificuldade ao acesso a tratamento de saúde e o rico vai ter mais facilidade. Mas a dor bate-lhe a porta. E dependendo da intensidade da dor e da doença que for, não adianta ser rico. Nós tivemos um vice-presidente que passou por 23 cirurgias de câncer. Tinha todos os recursos do mundo em suas mãos e morreu. Então nós temos que prestar atenção nas nossas ações, nas nossas atitudes, para que a gente possa então ter todo a vigilância para não criarmos problemas para nós mesmos nos ferirmos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e brando, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações, conserva-se inflexível diante das suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas, e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É, a um tempo, juiz e escravo em causa própria. Cumprir os nossos deveres. Simples assim, complicado assim. Nós precisamos estar sempre atentos para que nós possamos cumprir bem nossos deveres. Precisamos estar sempre atentos para nós cumprirmos bem as nossas obrigações perante a justiça divina. E cada um de nós temos a responsabilidade de agir frente à nossa consciência. Cada um de nós tem a responsabilidade de saber agir com respeito uns pelos outros. E cada um de nós temos que agir com respeito pelos nossos semelhantes, porque respeitando nossos semelhantes, na realidade, nós estamos respeitando nós mesmos. Porque respeitando nós mesmos, nós nos depararemos com a nossa consciência mais tranquila. Então, estaremos mais livres para seguir por determinados caminhos que a justiça divina nos colocar. Teremos mais responsabilidades em próximas encarnações e até mesmo ao longo dessa encarnação. Portanto, meus irmãos, estejamos atentos àquilo que nós precisamos empreender como caminho redentor para cada um de nós. Estejamos atentos como aquilo que precisamos empreender ao longo da nossa existência. Precisamos empreender ao longo da nossa caminhada rumo aos céus. E o homem que cumpre seu dever ama a Deus mais do que as criaturas. Olha quanto é importante para nós cumprirmos os nossos deveres morais, sabermos respeitar os limites, sabermos respeitar o outro, sabermos respeitar a nós mesmos, repetimos, para que sejamos sempre úteis na seara divina, para que sejamos sempre úteis na seara de amor e de paz que o Cristo nos confiou. Trabalhemos, pois, pelo nosso aperfeiçoamento, pela nossa melhoria íntima, para podermos amanhã sermos um espírito melhor do que já fomos ontem e do que estamos hoje. Caminhemos, pois, sendo austero conosco mesmos, procurando sempre construir e edificar o bem, sabermos driblar e suportar as tentações que aparecem ao longo do nosso caminho e termos a coragem de olharmos para dentro do nosso coração e sabermos que devemos agir com responsabilidade. O dever é o mais belo laurel da razão. Descende desta como de sua mãe o filho. O homem tem de amar o dever, não porque preserve de males a vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Ter consciência de fazer bem o seu dever, de cumprir bem o seu dever, porque é assim que a justiça divina espera de nós, porque é isso que a justiça divina espera de cada um de nós. Agirmos conscientemente, agirmos responsavelmente por aquilo que precisamos empreender, por aquilo que precisamos fazer. A vida sempre traz para nós as oportunidades de seguirmos, de construirmos e de edificarmos as forças da bondade em nossos corações. Mas para isso, para que essa bondade se estabeleça, nós temos que cumprir várias etapas dos nossos deveres, porque cumprindo bem cada dever que a vida nos impõe, é o que irá nos conduzir a estarmos mais próximos de Deus, a estarmos mais próximos do Pai. O dever
cresce e irradia sob a mais elevada forma. Em cada um dos estágios superiores da humanidade, jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem esta de refletir as virtudes do Eterno, que como que não aceita esbostos imperfeitos, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça aos seus próprios olhos. Lázaro, Paris, 1863. E é por isso, meus irmãos, que o Evangelho segundo o Espiritismo é tão importante. Faz-se necessário refletirmos sobre a grandeza de todos esses ensinamentos que trazem para nós esclarecimentos fantásticos. Traz para nós esclarecimentos tão simples, ao mesmo tempo tão amplos, tão complexos. O simples cumprimento de um dever moral pode representar para o espírito séculos de conquistas. E a negligência desse dever moral pode custar para o espírito séculos de expiações, de provas, de dores. Então é bom que em cada situação que a nossa posição moral for testada, que empenhamos, que procuremos desenvolver todas as forças da nossa alma. Procuremos empreender toda a nossa força íntima para restabelecermos a bondade, para restabelecermos a força do amor em nossos corações. Façamos, pois, das oportunidades que a vida nos oferece, o bálsamo de luz que nos conduz, o bálsamo de luz que nos aproxima do Mestre Jesus. A misericórdia divina está sempre nos convidando. A misericórdia divina está sempre nos dando oportunidades de repararmos nossas faltas. Mas também espera que cada um de nós façamos a nossa obrigação moral para não criarmos mais faltas. E aí, para resplandecermos a beleza da obra divina, precisamos depurarmos-nos ao máximo. E para estarmos perfeitamente depurados, precisamos, então, estar construindo esse patamar de alegria, de fraternidade e de paz ao longo de nossas almas, ao longo da nossa caminhada para fortalecimento e edificação da luz em nossas almas. Tenhamos, pois, coragem, tenhamos, pois, discernimento e passemos a agir com confiança e determinação nas forças do bem, para que a luz da misericórdia divina esteja sempre nos impulsionando para conquistarmos e para angariarmos sempre a paz, a harmonia e a fraternidade. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine, dando-nos força para prosseguirmos a nossa caminhada rumo aos céus. A virtude. A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as suas qualidades essenciais, que constitui o homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, quase sempre as acompanham pequenas enfermidades morais que as desornam e atenuam. Interessante que ele cita pequenas enfermidades morais. E nós precisamos estar sempre atentos nessa condição de que todos os nossos desvios éticos e morais são adoecimentos que podem ser tratados. Assim como a inveja, o ciúme, a raiva, o ódio, tem remédios específicos dentro da homeopatia para nos tratar, para nos ajudar. E aqui, para desenvolvermos virtudes, é estudar o Evangelho. Porque no Evangelho, conforme a gente está vendo, tem uma série de alertas para nós, se estamos sendo um homem de bem ou não, se estamos cumprindo bem ou não cada etapa do nosso processo evolutivo. E é por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que nós temos que procurar estudar o Evangelho, lê-lo, refletir sobre suas máximas, linha por linha, parágrafo por parágrafo, frase por frase. A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Lá no tópico 3, tinha um conjunto de ações que a gente deveria praticar para constituirmos-nos em homens de bem, em pessoas do bem. E, por isso, nós temos que estar sempre atentos para estarmos trabalhando, fortalecendo-nos, para que as forças do bem também nos fortaleçam, também edifiquem em nós as bases desse amor que o Cristo emite para todos nós. E Deus, na sua sublimitude do amor, envolve toda a galáxia, irradiando luz, bênçãos e uma essência que mantém tudo em equilíbrio, que nós não conseguimos entender e explicar. Chamamos-las não simplesmente de amor, mas o amor que transcende a todas aquilo que nós entendemos, porque um amor que agrega, que mantém a estabilidade, é um amor que mantém tudo funcionando em ordem. É por isso que nós precisamos desenvolver as nossas virtudes
e sabermos identificar as nossas enfermidades morais e procurar poli-las, tirar as arestas para podermos seguir em paz. Não é virtuoso aquele que faz ostentação de sua virtude, pois que lhe falta a qualidade principal, a modéstia, e tem o vício de que mais se lhe opõe a arrogância, o orgulho. Meus irmãos, procuremos, pois, ter cuidado para não ostentarmos as nossas qualidades, aquilo que já conquistamos. Mas muitas das vezes, perante nossos amigos, a gente fala, mas eu já consigo suportar esta ou aquela provação. Mas nesse momento que nós estamos falando, qual a intenção? Ostentar ou ajudar nossos amigos a se educarem? Cada um de nós sabe o que passa no nosso íntimo. Mas o que é bom, o que é recomendável, é não comentarmos. A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de estardear-se. Adivinham-na, ela, porém, se oculta na obscuridade e foge à admiração das massas. Viver na obscuridade é sempre importante. Mas algumas pessoas, eles estão em evidência. Seja onde quer que seja na casa espírita, seja na escola, seja no trabalho, seja nas mídias sociais, seja na política, eles estão em evidência. Por estar em evidência, essas virtudes vão ser observadas, adivinhadas, identificadas. E se lhe faltar a virtude, os problemas também serão encontrados, serão achados e serão determinados. Meus irmãos, minhas irmãs, tenhamos verdadeiramente virtudes. Procuremos cultivá-las no mais alto grau. Lembremos que temos que ter sempre alguém que nos aponte nossos erros para nós nos corrigirmos. Precisamos estabelecer novas metas. Precisamos estabelecer novos padrões de entendimento. Somente assim, caminharemos para a luz. Somente assim, tornaremos pessoas melhores, espíritos mais purificados. Vigiando nossas mazelas, nossos defeitos, lembrando sempre de corrigi-los e fazer valer as nossas qualidades, fazer valer os nossos padrões vibratórios. São Vicente de Paulo era virtuoso. Era o virtuoso digno curadars. Muitos outros quase desconhecidos no mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens se bem ignoravam que fossem virtuosos. Deixavam-se ir ao sabor das santas inspirações e praticavam o bem com desinteresse completo e inteiro esquecimento de si mesmos. Agir para o benefício do próximo. Agir para a edificação do amor no coração do nosso próximo. Agir procurando edificar todos os bons sentimentos naqueles que sofrem. Mas fazer naturalmente e espontaneamente, sem exigir recompensa, sem exigir reconhecimento. Todos nós que nos candidatamos à condição de ser no futuro o homem de bem, ou a mulher de bem, tenhamos em mente que precisamos fazer por onde conquistar aqueles que já chegaram nessa posição de destaque, trabalhando, meditando e servindo. A virtude assim empreendida e praticada é que vos convido, meus filhos. A essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita é que vos concito consagrar-vos. Afastai, porém, de vossos corações tudo que seja orgulho, vaidade e amor próprio, que sempre desadornam as mais belas qualidades. Façamos prevalecer as nossas qualidades, mas façamos prevalecer analisando-nos intimamente, sem alardes, sem propagarmos que temos isso ou aquilo, apenas vivenciarmos. A vida nos oferece as santas oportunidades de estarmos trabalhando intimamente pelo nosso aperfeiçoamento, pela nossa melhoria. E é nisso que consiste se tornar verdadeiramente cristão, fazer o que seja possível para que você resplandeça como a luz, para que você resplandeça perante a justiça divina, com responsabilidade e com amor no coração. Esse convite que o Evangelho traz para nós, esse convite que está sendo passado para nós há 100 e tantos anos, exemplificando que Jesus, ou melhor, esclarecendo tudo aquilo que Jesus nos ensinou, ampliando os conceitos nossos de entendimento do Evangelho, são fundamentais para o nosso crescimento espiritual. Sejamos, pois, aqueles que trabalham, oram e verdadeiramente procuram edificar o bem. Esquecidos de toda maldade, esquecidos de todos os inconvenientes que, porventura, possa existir ao seu derredor.
Mas principalmente, afastai de vós toda a vaidade e toda a arrogância, para que sejais simples e puros de coração e sejam sempre atentos nos caminhos que devem seguir para a sua recuperação, para seu restabelecimento. Não imiteis o homem que se apresenta como modelo e trombeteia, ele próprio, suas qualidades e todos os ouvidos complacentes. A virtude que assim se ostenta esconde muitas vezes uma imensidade de pequenas torpezas e de odiosas covardias. Portanto, precisamos então aprendermos a servir, precisamos então aprender a trabalhar. E nós temos que saber a quem nós escolheremos como modelo, para nos inspirar os caminhos. Aquele que trombeteia seus trabalhos, fala sobre si o tempo todo? Não. Nós precisamos aprender a guardar conosco as nossas conquistas, as nossas possibilidades. Mas, acima de tudo, procurarmos valorizar as oportunidades de fazermos o bem, as oportunidades de servirmos a causa do Pai. Quem ostenta suas qualidades, na realidade está escondendo pequenas torpezas perigosas. Vigiemos, pois, e não vamos condenar a quem se intitula, quem se autoelogia. Vamos apenas agir segundo a responsabilidade que a justiça divina espera de cada um de nós. Em princípio, o homem que se exalça, que ergue uma estátua à sua própria virtude, anula por esse simples fato todo o mérito real que possa ter. Entretanto, que direi daquele cujo valor, o único valor consiste em parecer o que não é? Admito de boa mente que o homem que pratica o bem experimenta uma satisfação íntima em seu coração. Mas, desde que tal satisfação se exteriorize para colher elogios, degenera em amor próprio. Fazer o bem, trabalhar pelo bem, é uma grande virtude. Mas precisamos fazer isso naturalmente, sem procurar falar sobre isso para ostentar, sem procurar falar sobre isso para se parecer alguma coisa que não é. Nós somos cheios de defeitos ainda, cheios de falhas. Ninguém vai ser perfeito na Terra. Uns têm as qualidades a mais, outros têm as qualidades a menos. Mas todos nós temos nossas deficiências. E é por isso que nós devemos fazer sempre a reflexão de cada dia sobre aquilo que nós temos feito, sobre aquilo que nós temos, aquelas ações que nós temos tomado, aquelas atitudes que nós temos tomado, para podermos assim angariar os bons sentimentos, angariar a luz do amor. E o que é parecer o que não é? As pessoas que ostentam, as pessoas que querem mostrar-se aquilo que não são, as pessoas que procuram construir ou desconstruir os bons sentimentos dos outros, tudo isso traz embaraços, traz tormentos para cada pessoa, para cada um. Por isso, vamos fazer as devidas reflexões, vamos procurar tomar as devidas ações compatíveis com o nosso processo evolutivo para sermos realmente melhores, para sermos realmente pessoas que edificam e aprimoram-se a cada instante. Façamos, pois, o melhor para que o melhor nos procure. Façamos, pois, o melhor para que o melhor envolva-nos na caminhada e nos impulsione para as grandes realizações que a vida nos oferece. Trabalhemos, pois, para que esse aperfeiçoamento, para que esse burilar de sentimento, para que esse aperfeiçoamento dos nossos sentimentos, dos nossos ideais, sejam uma mola impulsionadora do nosso progresso. Mas sabemos guardar silêncio com o nosso coração. Nós não devemos procurar parecer ser o que não somos, evidentemente. Mas esforçar para sermos pessoas melhores, nos esforçar para sermos pessoas que trabalham pelo bem, que edificam o bem. É a satisfação íntima que a gente experimenta ao fazermos o bem, guardemos-la em nossos corações. Procuremos saber guardar, fazendo silêncio. Mas, logicamente, que isso não é proibido, que comentemos com nossos amigos que fizemos uma campanha do quilo, que participamos de um sopão, que participamos da distribuição de lanche, porque cada ação dessas corresponderá a uma de nossas ações para nos aprimorar espiritualmente. Ó vós, todos a quem a fé espírita aqueceu com seus raios, e que sabeis quão longe da perfeição está o homem, jamais esbarreis em semelhante escolho. A virtude é uma graça que desejo a todos os espíritas sinceros. Contudo, dizeis:
mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. De novo, nos convidando à reflexão, fazendo com que nós procuremos agir dentro da fé espírita com todos os raios de luz que ela emite para nós, com toda a iluminação da nossa consciência, com a iluminação da nossa razão que a doutrina espírita coloca para nós. Aprendamos a ser caridosos, aprendamos a ser respeitadores, mas guardemos essas qualidades para nós. Apenas procuremos expressar aquilo que verdadeiramente interessa aos nossos corações, aos nossos sentimentos. Façamos por onde merecer estarmos junto dos nossos amigos que um dia partiram da Terra, que um dia vão retornar à Terra. Mas para isso, para que nós estejamos sempre em contato com eles, procuremos elevarmos-nos para que as nossas qualidades íntimas prevaleçam em todas as nossas ações. Mas procuremos guardar silêncio sobre elas, porque somente assim é que conquistaremos a nós mesmos, impulsionando-nos para as grandes realizações que a vida nos oferece. Mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. Saibamos trabalhar os nossos sentimentos, para que possamos desenvolver cada vez mais virtudes sem deixar de perder a modéstia, sem deixar de cativar o orgulho. Pelo orgulho é que as humanidades sucessivamente serão perdidas, pela humildade é que um dia elas se hão de redimir. François Nicolas Madeleine, Paris, 1863. É importante isso aqui, porque a humanidade presa a esse egoísmo, a essa arrogância, que até a palavra orgulho não seria tão adequada no sentido etimológico da palavra hoje, que a gente usa hoje no nosso dia a dia, ali seria melhor a arrogância das pessoas, de achar que tem que manter-se naquele patamar, de achar que tem que agir daquela forma, porque seus ancestrais agiam, mas esquece de olhar para dentro de si mesmo e ao ver que perto dele, bem perto, tem necessitados pedindo ajuda. Portanto, meus irmãos, vamos ficar atentos nesse conjunto de ideias do bem. Vamos ficar atentos nesse conjunto de ações que nos impulsionam para a paz, para a harmonia e para a fraternidade. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine, que seus lares sejam abençoados e que sua vida seja repleta de realizações para um amanhã de luz, de esperança e de fraternidade. Muita luz e paz a todos nós. Os superiores e os inferiores. A autoridade, tanto quanto a riqueza, é uma delegação de que terá de prestar contas àquele que se acha dela investido. Não julgueis que lhe seja ela conferida para lhe proporcionar o vão prazer de mandar, nem, conforme supõe a maioria dos potentados da terra, como um direito, uma propriedade. A gente observa no Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente nesse capítulo Sede Perfeito, a gradação das informações. Quanto a gente vê no item 3, o homem de bem, todos aqueles valores que nós devemos procurar desenvolver, que o Kardec enumerou, depois cada etapa vem mostrando para a gente a importância da nossa responsabilidade perante a nossa consciência, perante as leis divinas. E aí, passo a passo, vem uma informação, vem outra informação, vem outra, somando todas elas, nos mostrando a importância de agirmos, de procurarmos edificar o bem, procurarmos edificar as forças que gerenciam a nossa vida, e assim nós vamos conquistando, passo a passo, oportunidades sublimes para podermos crescer. Se nós soubermos aproveitar essas oportunidades, estaremos construindo um mundo melhor. Se nós deixarmos passar essas oportunidades, perderemos as conquistas espirituais que nos envolvem, que nos impulsionam, que nos faz crescer. Por isso, temos que parar para pensar e refletir como temos agido, de que formas estamos nos portando perante as situações que a vida nos coloca, para amanhã estarmos melhores, para amanhã estarmos em melhores condições espirituais. Por isso, se você tem a riqueza, se você tem a autoridade, mais responsabilidade você tem, mais você responderá perante o tribunal da própria consciência. A quem muito foi dado, muito mais ainda será dado, mas também será cobrado. Nós temos que prestar atenção nesses detalhes para que saibamos construir o nosso mundo íntimo, que saibamos construir as nossas possibilidades de realização de um mundo melhor, de realização de uma vida plena de satisfações espirituais.
As coisas materiais são importantes, nós vamos tê-las em mãos, nós vamos precisar delas, mas as coisas espirituais, elas são muito importantes, porque elas são para a vida eterna. As nossas conquistas espirituais serão levadas por nós ad eterno, eternamente. Deus, aliás, lhes prova constantemente que não é e nenhuma nem outra coisa. Não é propriedade e nenhuma matéria de gozo para que você se deleite com aquela situação. Pois que deles a retira quanto lhe apraz. Se fosse um privilégio inerente às suas personalidades, seria inalienável. Ninguém cabe dizer que uma coisa lhe pertence quando lhe pode ser tirada sem o seu consentimento. Certa vez eu li uma história de que um senador americano, conversando com um reverendo, disse que ele era muito rico, que ele era dono de vastas extensões de terra, que para andar na propriedade dele tinha que ser de avião. E convidou o reverendo para ir lá na fazenda. O reverendo aceitou e foi lá e começou a conversar com ele. Ele foi mostrando, ia pegar o monomotor, passeando sobre a fazenda. Ele falou assim: sim, senador, mas admiro muito a sua riqueza. Mas daqui a 30 anos a gente virá para ver como está a sua propriedade. O senador: não, mas daqui a 30 anos eu não estou vivo mais, eu já tenho 80. Aí o reverendo olhou para ele e falou assim: então, essa fazenda não te pertence. Se ela te pertencesse, você levaria ela contigo. E ali vai desenrolando todo o diálogo. E lógico que o senador fica numa condição muito preocupada, muito tenso, porque ele não tinha pensado, ele sabia que ele não ia viver mais 30 anos, mas não tinha parado para pensar que aquilo ali ele ia deixar para trás e não o pertenceria mais. Então, tudo que nós fazemos na nossa vida, nós temos que prestar atenção em como nós nos conduzimos, em como nós agimos, para estarmos sempre fazendo valer a oportunidade de construir a nossa paz íntima e sabendo que tudo aquilo que nós temos, nós podemos desfrutar. Mas temos que saber respeitar, saber fazer com que ela produza bem-estar para os outros. É necessário que produza bem-estar para os outros. Portanto, a gente, às vezes, nem precisamos da morte para perder o que temos. Basta algum revés da saúde, algum revés do sistema econômico, a pessoa estiver um pouco desprevenida, perde tudo. Por isso que nós temos que procurar estar atento na forma com que nós lidamos com o dinheiro, com a forma com que nós lidamos com a fama e com o poder, para estarmos sempre em condições de saber lidar com as situações adversas. Deus confere à autoridade o título de missão ou de prova, quando o entende, e a retira quando julga conveniente. Quantas pessoas passaram na história como poderosas e, de repente, perderam tudo pelos reveses das conjunções econômicas, sociais e tantas outras. E é bom lembrar que quem já leu a série de livros do Rochester e também da Maria Lúcia Moreira Vasconcelos, vê que aqueles que vêm numa reencarnação no poder, na outra invariavelmente vêm na condição bem inferior, às vezes até da mendicância, para poder restabelecer o equilíbrio íntimo, mostrando que com o patrimônio público não se brinca, deve respeitar. Estejamos atentos, estejamos conscientes dessas responsabilidades. Quem quer que seja depositário de autoridade, seja qual for a sua extensão, desde a do Senhor sobre o servo, até o do soberano sobre o seu povo, não deve olvidar que tem algumas almas a seu cargo. Essas almas que estão a seu cargo, elas devem ser gerenciadas para que elas possam crescer, para que elas possam se aperfeiçoar, para que elas possam, então, entender o tamanho de suas responsabilidades, o tamanho de suas necessidades de crescerem para Deus. Cada um de nós aqui na Terra passamos por determinadas experiências. É importante que entendamos isso. E quem está no poder, quem está como autoridade, quem está como um grande empresário, um grande detentor de grande cabedal de conhecimento técnico, ele precisa entender que ele é um servidor da justiça divina. Ele é um servidor de Deus. E como tal, ele deve se portar para poder caminhar ao longo da existência, fazendo o possível para se restabelecer intimamente e entender que ele tem que saber servir, saber ajudar, saber auxiliar. Que responderá pela boa ou má diretriz que der aos seus subordinados, e que,
sobre ele recairão as faltas que estes cometam, os vícios que sejam arrastados em consequências dessa diretriz ou dos maus exemplos, do mesmo modo que colherá os frutos da solicitude que empregar para conduzir ao bem. Para você conduzir as massas ao bem, você tem que criar mecanismos que os levem a ter segurança, saúde e educação. Esses três vértices desse triângulo, segurança, saúde e educação, vai montar a pirâmide de ações que você deve agir para construir uma sociedade mais justa. Aquele que quiser gerenciar bem a sua vida, ele deve saber conduzir a saúde, a educação e a segurança com total sabedoria, com plena responsabilidade, para que todos possam desfrutar do bem-estar social. Logicamente que no mundo que nós vivemos de prova e expiação, muitas das vezes os governantes cheios de boas intenções encontram inúmeras barreiras nos inimigos do bem, que se arvoram em todas as formas de ação para tolher os benefícios que podem causar, que podem levar as pessoas ao seu redor. Por isso nós precisamos então procurar caminhar, procurar trabalhar pelo empreendimento dos valores que realmente falam a nossa alma. Todo homem tem na terra uma missão, grande ou pequena, qualquer que ela seja, sempre que é dada para o bem, falseá-la em seu princípio é, pois, falir ao seu desempenho. Todos nós aqui na Terra temos a nossa missão a cumprir. Umas uma missão maior, outras uma missão menor, mas todos nós estamos procurando fazer o possível para nos melhorarmos. Você vê que começa o parágrafo falando do cargo que você tem, da sua responsabilidade, da sua autoridade sobre as almas que ali estão. Então, mostra-nos a responsabilidade que temos, se temos esse poder em mãos, porque responderemos pelo aquilo que os nossos comandados, subordinados, tomarem, pelo caminho que eles tomarem, devido às nossas ingerências. Então, temos que saber gerenciá-los com sabedoria, para que eles tenham condições de saúde, de educação e de segurança suficiente para trilharem caminhos melhores. E depois, mostra-nos que todos nós temos uma missão. E essa missão é, primeiramente, conosco mesmo. Segundo, dentro da nossa família, depois no nosso ambiente de trabalho, nosso ambiente de trabalho social. Quer dizer, onde quer que nós estejamos, nós temos um compromisso assumido com a nossa consciência perante a justiça divina para procurarmos agir em prol dos nossos semelhantes. É importante que comecemos a tomar consciência das nossas ações para melhor servirmos a causa do Pai. E é melhor que comecemos a entender a importância da nossa melhoria íntima, da nossa reformulação de conceitos de vida, para podermos, então, estarmos em condições melhores, agindo segundo a vontade do Pai, agindo segundo as necessidades evolutivas de cada um de nós. Trabalhemos, pois, meus irmãos, com a consciência tranquila do dever bem cumprido, mas, acima de tudo, procuremos agir com segurança e determinação para fazermos o mundo ao nosso redor um mundo melhor e mais justo, principalmente melhorando a nós mesmos. Assim como pergunta ao rico: que fizeste da riqueza que nas tuas mãos deverá ser um manancial a espalhar a fecundidade ao teu redor, também Deus inquirirá daquele que disponha de alguma autoridade: que uso fizeste dessa autoridade? Ter a riqueza é ter a oportunidade de servir a causa do bem. É a oportunidade de saber ajudar a sua coletividade. Seja em que área de ação você trabalhe, você tem a responsabilidade de trabalhar intimamente para construir um mundo melhor, trabalhar intimamente para construir um mundo de mais paz, de mais fraternidade, de mais luz. Por outro lado, nós precisamos de procurar entender também que se você tem apenas a autoridade, seja ela municipal, federal, estadual, você tem que ter a consciência que um dia você responderá perante a justiça divina por essa autoridade que você exerceu. E às vezes nós temos autoridade na família, na nossa empresa, no nosso bairro. Ou seja, nós temos que saber agir, nós temos que saber edificar, nós temos que saber construir as bases de uma sociedade mais justa e melhor. Que males evitastes? Que progresso facultaste?
Se te dei subordinados, não foi para que os fizestes escravos da tua vontade, nem instrumentos dóceis dos teus caprichos, ou da tua cupidez. Fiz-te forte e confiei-te os que eram fracos, para que os amparasses e ajudasses a a subir ao meu seio. Ter autoridade significa ter que agir para construir, para edificar, para trabalhar sentimentos, para trabalhar ideais, para trabalhar mecanismos de refazimento de todos nós. E se você é subordinado, também lembre-se que você é um partícipe, um grande participante do processo evolutivo. Você precisa fazer bem o seu trabalho. Você precisa saber respeitar as autoridades. Você precisa saber edificar o amor do Cristo em si mesmo. Porque muitas das vezes, uma ação negativa de um operário pode complicar toda a empresa, toda a indústria. Por exemplo, se você está industrializando algum alimento e coloca um alimento estragado, alguma substância imprópria no meio do alimento, você complica a reputação daquela empresa. Por sua vez, você coloca em risco o teu emprego. Então, em tudo na nossa vida, nós temos que ter responsabilidade. Em tudo que nós fizermos. Assim como os chefes e as autoridades em geral, e as pessoas que detêm posses financeiras têm a responsabilidade de criar mecanismos de educação, segurança e saúde, e o lazer está ligado também à saúde, para que as pessoas possam se sentir bem, possam viver bem e procurarem progredir-se. Aí nós precisamos de entender todos os mecanismos que a vida nos oferece para estarmos sempre procurando crescer. E lembrando que a religião é um grande mecanismo de saúde mental. É um grande instrumento para a saúde mental de todos, principalmente quando essa religião, assim como a religião cristã, ensina a compaixão, a caridade, o amor, o respeito, a serenidade. É importante que saibamos criar e entender os mecanismos que nos ajudam a ter mais equilíbrio e mais saúde. O superior, que se ache compenetrado das palavras do Cristo, a nenhum despreza dos que lhe estejam submetidos, porque sabe que as suas distinções sociais não prevalecem à vista de Deus. Ensina-lhes o Espiritismo que, se eles hoje lhe obedecem, talvez já lhe tenham dado ordens ou poderão dar-lhes mais tarde, e que ele então será tratado conforme haja tratado, quando sobre ele exercia autoridade. Quando sobre eles exercia autoridade. Isso é importante demais, gente. Repetindo aqui então. Ensina-lhes o Espiritismo que, se eles hoje lhe obedecem, talvez já lhe tenham dado ordens, ou poderão dar-lhes mais tarde, e que ele então será tratado conforme os haja tratado, quando sobre eles exercer autoridade. Isso vale para o mundo físico, para o mundo espiritual, para a futura reencarnação. E até mesmo nessa vida. Você não sabe os revés da vida. Então todos nós vamos caminhando, todos nós vamos procurando nos aprimorar, vamos procurando nos aperfeiçoar, e todos nós vamos procurando crescer para começarmos a colocar em prática certos ensinamentos que já aprendemos ao longo da nossa existência, mas a doutrina espírita nos dá um ensinamento extremamente importante. Ela nos mostra que nós temos uma consciência, e que essa consciência rege a nossa vida, atraindo os fatores que vai fazer com que ela se equilibre perante as leis divinas, e também age como um depositório, um local onde vai ser guardada todas as informações boas ou ruins que fizermos. As boas iluminam nossos caminhos, as ruins são manchas que teremos que lavar pelo processo kármico, de vidas após vidas, até que nos depuraremos verdadeiramente. Precisamos saber identificar nossas tendências, nossas inclinações, para melhor corrigirmos-nos e melhor nos adaptar a esse princípio que está aqui. Se você é superior, trate com bondade seu subordinado, crie mecanismos que eles possam se autoeducar, se autoaperfeiçoarem e procurarem crescer como pessoa, como ser humano. E se você é subordinado, saiba que deve obedecer e criar também todos os mecanismos para que tudo flua bem onde você estiver. Mas, se o superior tem deveres a cumprir, o inferior de seu lado também os tem, e não menos sagrado.
Se for espírita, sua consciência ainda mais imperiosa lhe dirá que não pode considerar-se dispensado de cumpri-los. Então todos nós temos nossos deveres a cumprir, conforme já fizemos antes, mas aqui fica bem claro, esses deveres são sagrados. E no capítulo que nós estudamos anteriormente, falando sobre o dever, é importante que a gente entenda que o dever, bem cumprido, é o que nos impulsionará para o crescimento espiritual necessário. Nem mesmo quando o seu chefe deixa de dar cumprimento ao que lhe ocorre, porquanto sabe muito bem não ser lícito retribuir o mal com o mal, e que as faltas de uns não justificam as de outrem. Como nós estamos agindo como subordinados? Estamos sendo obedientes? Estamos sendo pessoas capazes de caminhar? Estamos sendo pessoas capazes de interagirmos uns com os outros? Com maturidade? Estamos tendo condições de começarmos a criar em nós mesmos mecanismo de defesa, mecanismo de edificação do bem? Todos nós estamos aqui para corrigirmos nossas mazelas e edificarmos as forças do bem, as forças da caridade que devem existir sempre em nossos corações. Portanto, se te tratam mal, procurem tratar bem, mas procurem também saber se dar o respeito. Não é ser subserviente, é ser educado, ser respeitador. E quem é educado e respeitador sabe também se impor para ser respeitado. Tudo na vida tem os mais diferentes mecanismos de reação, de ação e reação que nos conduzem ao Pai. E precisamos ser inteligentes o suficientes para construirmos essa fortaleza íntima em nossos corações e em nossas ações. Se a sua posição lhe acarreta sofrimentos, reconhecerá que, sem dúvida, os mereceu. Porque provavelmente abusou outrora da autoridade que tinha, cabendo-lhe, portanto, experimentar a seu turno o que fizera sofressem os outros. Então, nós precisamos muito fazer essas reflexões. Precisamos muito educar as nossas tendências para podermos crescer para Deus, para podermos fazer o possível para caminharmos nas forças do bem, na direção do bem excelso que deve brilhar sempre em nós. Qual a posição que nós estamos hoje? Que posição nós estamos tomando para o nosso crescimento íntimo, para o nosso fortalecimento interior? E aqui, ele está nos lembrando que aquilo que a vida nos oferece é aquilo que nós oferecemos para a vida algum dia. Se a gente está oferecendo bem, se a gente está oferecendo entendimento para que as pessoas possam se respeitar, para que elas possam caminhar felizes, nós estamos edificando um bem-estar para nós no futuro. Por outro lado, se nós começarmos a tomar certas atitudes, de negligenciar certas oportunidades, nós estaremos nos complicando para o amanhã de luz que deve existir em nossas vidas. Portanto, meus irmãos, vamos procurar entender os mecanismos que a vida nos oferece para sermos melhores, para sermos mais úteis, para sermos aqueles que trabalham no bem, que edificam as forças do bem. Se se vê forçado a suportar essa posição por não encontrar outra melhor, o Espiritismo lhe ensina a resignar-se, como constituindo isso uma prova para a sua humildade, necessária ao seu adiantamento. Sua crença lhe orienta a conduta e o induz a proceder como quereria que seus subordinados procedessem para com ele, caso fosse o chefe. É nesse momento, meus irmãos, que nós temos que fazer as nossas devidas reflexões para termos os devidos entendimentos sobre o que a vida está nos oferecendo e sobre aquilo que nós precisamos da vida. Todos nós caminhamos, todos nós passamos por determinadas situações, por determinadas oportunidades, que se souberem ser entendidas como o Espiritismo nos mostra, nós cresceremos. Portanto, faz-se necessário termos atitudes compatíveis, faz-se necessário termos atitudes coerentes com a necessidade evolutiva de cada um de nós. A vida está sempre nos trazendo as oportunidades de crescermos, as oportunidades de fazermos o melhor, as oportunidades de edificarmos as forças do bem. E, portanto, quanto mais nós soubermos nos portar, suportando as dificuldades, suportando as adversidades, e também soubermos nos portar, criando e edificando as forças do bem, nós estaremos construindo um mundo de paz,
de harmonia e de fraternidade para todos nós. E, portanto, muitas das vezes a gente está dentro do ambiente que nos é desagradável. E nós temos que pensar na situação de estarmos ali ou de sairmos dali. Muitas das vezes, devido às várias situações, nós temos que nos calar, suportar aquele momento com resignação, com fé, com esperança, porque tudo passa, até que as coisas se normalizem e a gente consiga caminhar com mais tranquilidade, com mais serenidade. Isso é o que vai nos impulsionar a crescermos, a melhorarmos e a estarmos melhores. Por isso mesmo, mais escrupuloso se mostra no cumprimento de suas obrigações, pois compreende que toda negligência no trabalho que lhe está determinado redunda em prejuízo para aquele que o remunera e a quem deve ele o seu tempo e os seus esforços. Então, nós estamos trabalhando para construir, nós estamos trabalhando para edificar as nossas necessidades evolutivas, as nossas oportunidades de crescermos, espiritualmente falando. E é com esse sentimento que nós devemos procurar fazer valer em nosso espírito as bases sagradas que nos impulsionam para Deus, as bases sagradas que nos impulsionam para as realizações do bem, para as realizações do verdadeiro sentimento de fraternidade que deve existir em nossos corações. Façamos, pois, meus irmãos, por onde criarmos mecanismos que nos conduzam ao Pai, que nos conduzam aos bons sentimentos que a vida nos oferece. E, portanto, precisamos ser o mais escrupuloso possível dentro do nosso trabalho, porque alguém está nos pagando, alguém está nos... E para que eles possam nos pagar, nós temos que melhor servir, nós temos que melhor trabalhar. Isso é de muita importância para nós podermos criar mecanismos de edificação das luzes do bem, da paz e da fraternidade por onde estivermos. Numa palavra, solicita-o sentimento do dever, oriundo da sua fé e a certeza de que todo afastamento do caminho reto implica uma dívida que cedo ou tarde terá de pagar. François Nicolas Madeleine, cardeal de Morlot, Paris, 1863. Então, essas sábias palavras que ele nos traz, mostrando para nós quando que nós temos que caminhar, no sentido de buscarmos a nossa evolução, no sentido de procurarmos nos aperfeiçoar, porque a vida sempre traz para nós momentos de grande reflexão. Tudo que nós estamos passando é um momento de aprendizado. Então, se as situações estão adversas, pergunte a si mesmo, por quê? Qual o motivo? Mas a principal pergunta é, o que eu estou aprendendo com isso? Se você souber responder o que você está aprendendo com isso, certamente as bênçãos sagradas do amor virão te fortalecer e te iluminar, amparando-te para caminhar na direção do Pai. É por isso que nós estamos aqui na Terra, é por isso que nós estamos vivenciando essas etapas evolutivas para termos um melhor amanhã, para termos condições de melhor nos ajustar às leis de amor e de caridade. Que a luz divina do amor do Cristo pode estar envolvendo todos nós, envolvendo nossos lares, nosso ambiente de trabalho, nossos familiares, nossos amigos e até mesmo aos nossos inimigos. Porque assim é da vontade do Pai. O homem no mundo. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob a vista do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, vossos corações, e não consintais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. É importante que nós tenhamos esse entendimento. É importante que nós procuremos entender a importância de fazermos o bem, a importância de servirmos ao Pai, com responsabilidade, com amor, com determinação. Todos nós que caminhamos na Terra temos que ter essa responsabilidade. Temos que procurar entender a forma de agir, a forma de edificar, a forma de construir. Ao longo da nossa caminhada aqui na Terra, ao longo da nossa existência, estamos sempre passando por provas, por expiações e provações das mais variadas. O que exige de cada um de nós mais responsabilidade, mais consciência, para que tenhamos sempre meios de agir de forma condizente com as leis divinas. Por isso, precisamos procurar entender a importância de fazermos o bem. Por isso, precisamos procurar entender a importância de estarmos realizando as forças do amor em nossos corações.
Portanto, todos nós que participamos na Terra, temos que lembrar que temos que purificar nossos corações e pacificar nossas ações e o meio onde nós estivermos, se quisermos ser obreiros do Senhor. Elevai o vosso espírito àqueles que por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente de que é preciso germinem em vossas almas e dê frutos de caridade e de justiça. Para que nós possamos sintonizar com os bons espíritos, não basta que apenas os chamemos. Faz também necessário que nós procuremos entender os mecanismos divinos, procurarmos entender essas leis que edificam, que marcam, que gerenciam nossas vidas, para que a gente possa estabelecer melhores condições de servir, melhores condições de ajudar. A Terra é uma grande colmeia de trabalho, cada um fazendo a sua parte, do jeito que dá conta de fazer. Portanto, o convite que a doutrina espírita faz é esclarecer as consciências de que cada etapa vencida é menos uma que você vai ter que pagar, que você vai ter que reparar. Portanto, procuremos criar os mecanismos e as condições de fazermos com que o mundo ao nosso redor seja melhor. Fazemos com que o mundo ao nosso redor esteja sempre brilhando nas luzes do amor e da paz, e que nós sejamos os artífices de um mundo melhor, de um mundo mais edificante, onde todos nós estaremos construindo em nosso coração as bases sagradas do amor, da paz e da fraternidade legítima. E para que os espíritos possam lançar sobre nós as qualidades necessárias, lógico, precisamos purificar nosso coração, purificar nossos sentimentos, para melhor recebermos a ajuda divina, vindo através dos bons espíritos que assistem aos homens. Não julgueis, todavia, que, exortando-vos incessantemente à prece e à evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística, que vos conserve fora das leis da sociedade onde estáis condenados a viver. Não. Vivei com os homens de vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades mesmos, as frivolidades do dia, mas sacrificai com um sentimento de pureza, que as possas santificar. Então, para nós vivermos aqui na Terra, precisamos saber nos adaptar em cada momento no meio onde nós estamos. Dentro da empresa que trabalhamos, dentro da casa espírita que frequentamos, temos que ter a nossa postura de respeito. E é por isso que nós temos que procurar sempre observar. E quando ele nos lembra que devemos procurar fazer mais orações e procurar ter mais introspecção, não estão dizendo que a gente queira, que os espíritos queiram que a gente se abstenha do mundo, se afaste do mundo, se afaste de todos. Pelo contrário, ele quer que a gente saiba viver no meio deles, sacrificando as necessidades supérfluas pelas qualidades da alma, sabendo renegar e deixar relevar aquelas necessidades que não vão falar fundo ao nosso coração e fazermos com que somente as coisas boas brotem nossa caminhada, procurando sempre irradiar a bondade, irradiar a luz e irradiar amor, com atividades que nos sustentarão a vida nas mais variadas experiências que nós temos aqui na Terra. E somente fazendo esse sacrifício, com um sentimento de abnegação e com pureza de coração, nós vamos conquistar por termos renunciado. Se a gente renuncia, mas está reclamando, murmurando, chorando, a gente está criando problemas para o amanhã. Sois chamados a estar em contato com espíritos de natureza diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum deles com quem estiverdes. Sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa, seja a vossa aventura a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Saber conviver, eis a arte, que todos nós estaremos aqui na Terra passando por necessidade de aprender essa ciência divina, que é a convivência uns com os outros no dia a dia. E a vida sempre nos chama a prestarmos conta daquilo que nós venhamos a fazer, a prestarmos conta das ações que temos tomado, das atitudes que temos criado para nós, o embaraço ou não.
Portanto, meus irmãos, sejamos sóbrios, sejamos conscientes das nossas responsabilidades para melhor agirmos, para melhor edificarmos, para melhor construirmos o nosso amanhã. A vida sempre nos oferecerá aquilo que nós oferecemos a ela. A vida sempre trará para nós aquilo que nós oferecermos a ela. E, portanto, sejamos aqueles que oferecem à vida a responsabilidade de agir no bem. Praticamente dá um seminário falar sobre esse parágrafo, se a gente fosse falar tudo que ele está implícito aqui. Saber ser jovial, saber cumprimentar, saber conversar, saber respeitar. Porque devemos, além dessa jovialidade, mantermos a nossa consciência limpa. Devemos saber buscar as coisas celestes, mesmo vivendo nas coisas do mundo, nas coisas da terra. Mas quando a nossa ética, a nossa moral sejam condizentes com a do Cristo, nós saberemos viver e conquistar cada vez mais. Não consiste a virtude em assumir de severo e lúgubre aspecto, em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Basta reporteis todos os atos da vossa vida ao Criador que vô-la deu. Como nós estamos agindo? Então nós temos as nossas responsabilidades dentro de casa, nós temos as nossas responsabilidades dentro da casa espírita que a gente frequenta, dentro do templo religioso que a gente frequenta, nós temos as nossas responsabilidades na empresa que a gente trabalha, nas vias públicas. Então não temos que estar lá sisudo, de cara feia. Temos que saber conviver bem com aquelas situações adversas. Mas lembrando que nós temos direito aos prazeres que a vida nos permite. Tem pessoas que querem fazer até abstinência dentro do relacionamento conjugal porque vai atrapalhar a sua evolução espiritual. Muito mais atrapalha o conflito dentro do lar, causado por um sentimento unilateral, na maioria das vezes, de abstenção, do que procurar viver serenamente com o casal, cumprindo as responsabilidades inerentes ao casamento. E que a cada momento da nossa vida nós temos que saber que aqueles momentos pertencem a Deus. O momento que eu estou aqui gravando esse vídeo para vocês é um momento que pertence a Deus. A misericórdia divina me permite ter essa oportunidade. E que possamos ser úteis, possamos fazer o melhor possível. Basta que, quando quiserdes, quando começardes ou acabardes uma obra, eleveis o pensamento a esse Criador e lhe peçais, num arrobo d'alma, ou a sua proteção para que obtenhais êxito, ou a sua bênção para ela, se a concluístes. Em tudo o que fizerdes, remontai à fonte de todas as coisas, para que nenhuma de vossas ações deixe de ser purificada e santificada pela lembrança de Deus. Precisamos dar graças a Deus por ter terminado uma tarefa e pedir a bênção e a proteção de Deus quando vamos começar uma tarefa. Quantos de nós fazemos isso verdadeiramente? Precisamos saber agradecer a Deus por tudo que nos tem oferecido. Precisamos saber agradecer a Deus por todas as bênçãos que a vida tem nos trazido. E precisamos também oferecer a Deus os frutos do nosso trabalho. E pedir a Ele a proteção para caminharmos com segurança, para caminharmos com fé, para edificarmos as forças do amor em nossas vidas. Então, tudo que nós fizermos, lembremos, a fonte de tudo que existe, de todas as nossas possibilidades, é de Deus. E Deus, como Pai misericordioso, justo e bom, nos oferece todas as bênçãos, toda a paz e todo o amor que edifica em nós as oportunidades de servir, de construir e de edificar as forças do bem, principalmente em nosso coração. A perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta, mas os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior. Nenhuma caridade teria a praticar o homem se vivesse insulado, unicamente no contato com os seus semelhantes, mas nas lutas mais árduas é que ele encontra ensejo de praticá-la. A perfeição da caridade, e aqui todas as nossas ações devemos fazer com sentimento caritativo. Caritativo é fazer o bem sem nenhum interesse, sem nenhum objetivo de receber em volta, de troca. Portanto, devemos procurar
fazer o melhor possível para estabelecermos as metas, fazer o melhor possível para construirmos intimamente as forças que nos movem, que nos conduzem à presença do Pai. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, procuremos trabalhar o nosso dia a dia com total responsabilidade, com total entendimento da gravidade da situação, daquilo que nós estamos fazendo. Porque somente assim edificaremos um mundo verdadeiramente justo, misericordioso e bom. E é nas lutas mais acerbas que nós aprendemos a praticar verdadeiramente o bem e passamos pela prova da nossa fé, da nossa esperança e da nossa resignação. Portanto, em tudo dai graças. Se você está passando por um momento difícil, dê graças. Se você está passando por um momento de bonanças, dê graças. Porque somente assim edificareis as forças da bondade, as forças do amor em cada coração. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se. Não tendo de pensar senão em si, sua vida é de um egoísta. Trabalhar para estarmos bem, trabalhar para estarmos edificando as forças da bondade. Trabalharmos para estarmos construindo um mundo melhor. Somente assim, somente construindo esse mundo melhor que edificaremos a verdadeira paz, o verdadeiro sentimento de amor, de misericórdia em nosso coração. Façamos o melhor para que o melhor nos procure, façamos o melhor para que o melhor envolva toda a nossa sociedade. É isso que todos nós precisamos aprender a fazer, precisamos aprender a edificar. Isolar-se do mundo, acabamos nos tornando egoístas, porque não tem quem nos provar e também não temos o que fazer de bem para o próximo. Não imagineis, portanto, que para viverdes em comunicação constante conosco, para viverdes sob as vistas do Senhor, seja preciso vos cecilieis e cobrais de cinzas. Não. Ainda uma vez vos dissemos: ditoso sede, segundo as necessidades da humanidade, mas que jamais na vossa felicidade entre um pensamento, um ato que o possa ofender, ou fazer se vele o semblante dos que vos amam e dirigem. Deus é amor, e aqueles que amam santamente, Ele os abençoa. O Pai de misericórdia sempre nos conduzirá pelas sendas do amor. Quanto mais nós procurarmos fazer o bem, quanto mais nós procurarmos trabalhar no bem, segundo a necessidade do momento, do mundo que nós nos colocamos, nós estaremos fazendo com que nós tornamos-nos úteis à vontade do Pai. Não temos que nos martirizar, ficar se chibatando, se autotorturando. Precisa apenas que passemos a agir com amor, passemos a agir com serenidade e, logicamente, sendo embalado pela força da caridade. E que procuremos tomar ações que não venham nos prejudicar e que não venham nos comprometer perante as leis divinas. Porque nós precisamos, acima de tudo, da proteção divina. E somente obteremos essa proteção divina se soubermos ser bons, se soubermos ser justos, se soubermos ser misericordiosos. Que Jesus nos abençoe o lar, que Jesus nos impulsione nos caminhos, que Jesus nos ilumine para que amanhã de paz e de redenção esteja sempre presente em nossas vidas, sempre nos envolvendo, sempre nos conduzindo na direção do regaço do Pai de misericórdia. Cuidar do corpo e do espírito. Consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? Para resolver essa questão, apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo que, segundo as alternativas de saúde e de enfermidades, influi de maneira muito importante sobre a alma, que cumpre se considere cativa da carne. Cuidar do corpo e cuidar da alma. Eis a grande interrogação. O que é cuidar do corpo e o que é cuidar da alma? Nós precisamos ser bastante sóbrios, ser bastante perspicazes, procurar nos inteirar das informações para cuidar bem da nossa saúde. Para os orientais, é essencial que você faça pelo menos um jejum, seja por semana ou por mês, mas você tem que sempre, de vez em quando, fazer um jejum. E se você aprender a fazer o jejum, você vai ver que você desintoxica seu organismo. Você passa um dia todo só bebendo água, seu organismo vai se limpando, ou tomando suco.
que seja de uma só fruta. Se é suco de limão, é suco de limão. Se for de laranja, é de laranja. Só um daquele ali. E você vai ver o quanto você vai melhorar ao longo do dia. É importante que a gente aprenda a fazer isso. É importante que a gente treine. E no caso, quando você fica usando um só alimento durante o dia, além da água, é monodieta. Que a gente aprenda a fazer a monodieta por semana, para nos desintoxicar, para melhorar a nossa condição de saúde. Ah, mas eu não concordo com isso, não acredito nisso, não tem importância. Aprenda então a alimentar-se moderadamente, porque cuidar bem do corpo não é comer qualquer coisa que você acha pela frente, nem sair misturando muita coisa. Se você for ver as técnicas de tratamento de saúde na Índia, é dieta, alimentação. E eles não misturam mais que 3 alimentos em cada refeição, quando se faz a dieta. E determinados alimentos que a gente mistura, por exemplo, limão quando na salada de tomate, é veneno, pode necrosar o rim. Banana com arroz, também pode trazer grandes problemas renais. O uso de própolis constante pode trazer muitas complicações estomacais e intestinais. Então, tudo nós temos que saber usar com moderação. Você usar o própolis uma vez no ano não vai te fazer mal. Mas se você usar o própolis toda semana, todo dia, vai te fazer mal. Então, nós temos que procurar entender que cuidar bem do corpo, tratar o nosso corpo para que a gente não tenha doença, é extremamente importante. Para que essa prisioneira viva se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem o corpo de estar são, disposto, forte. É um detalhe importante que a gente tem que procurar entender. Para o corpo estar são, não podemos nos intoxicar. Quanto mais moderada for nossa alimentação, menos problemas nós vamos ter. Colesterol alto, glicose alta, pressão alta, por excesso de alimentos ou por alimentação inapropriada. Portanto, comer menos, comer com educação, comer com discernimento. Façamos uma comparação. Eis se acham ambos em perfeito estado. O que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes? Inevitável parece a luta entre os dois e difícil achar-se o segredo de como chegarem a equilíbrio. Equilibrar o corpo e equilibrar o espírito tem que ter sabedoria. E principalmente entra aí a homeopatia, que vai trazer grandes benefícios também para manter a saúde. Precisamos, pois, procurarmos entender como devemos agir, como devemos fazer, para termos mais cuidado, para termos mais tranquilidade de lidarmos com as nossas imperfeições. O último período desse parágrafo, inevitável parece a luta entre os dois, e difícil achar-se o segredo de como chegarem a equilíbrio, não parece nas novas edições francesas desde a terceira, mas se acha na primeira, e por isso a repomos no texto, corrigindo um evidente erro de impressão. Então, essa luta que nós sempre vamos empreender para começarmos a estabelecer as metas para um equilíbrio entre o corpo e a alma, a primeira coisa é desintoxicar. E a desintoxicação só se faz com alimentação moderada, com alimentação condizente com as nossas necessidades. Dois sistemas se defrontam. O dos ascetas, que tem por base o aniquilamento do corpo, e o dos materialistas, que se baseia no rebaixamento da alma. Duas violências quase tão intensas quanto a outra. Ao lado desses dois grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes que, sem convicção e sem paixão, são mornos no amar e econômicos no gozar. Então, as adversidades de personalidade que existem no mundo, as pessoas que existem sobre as mais diferentes posições, e todos nós temos então que começarmos a refletir como nós devemos fazer o melhor possível para mantermos a saúde do corpo e do espírito. Alimentar-se moderadamente é o primeiro passo. O segundo, procurar saber que tipo de alimento nós podemos comer e como podemos usar esses alimentos. Com o que nós podemos misturar, o que não podemos misturar, porque somente assim vamos ter a saúde esperada. Onde estão a sabedoria? Onde estão a ciência de viver? Em parte alguma. E o grande problema ficaria sem solução se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma e dizendo-lhes que, por se acharem em independência mútua, importa cuidar de ambos.
E a homeopatia mostra a mesma coisa e mostra ainda mais que muitos dos nossos desequilíbrios psíquicos são devidos às intoxicações físicas e psíquicas que precisam ser tratadas, e existe na homeopatia remédios adequados para cada tipo de alteração mental que nós temos. E é baseado nisso que nós vamos buscar sempre empreender a nossa existência, sempre buscar empreender a nossa vida com equilíbrio, com discernimento e com fortalecimento das nossas ações para melhor servirmos, para melhor trabalharmos a causa divina, a causa do Pai. E por isso, precisamos sempre de manter a nossa saúde física e mental e espiritual. E para isso, a alimentação exerce uma grande influência. Sim, o texto já está mostrando que existe a influência. Quando a gente estuda as terapias naturais, principalmente a Ayurveda e a homeopatia, a gente vê que determinados alimentos são nocivos à saúde. Então nós temos que saber evitar. Amai, pois, a vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender às necessidades que a própria natureza indica é desatender à lei de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que vosso livre-arbítrio o induziu a cometer e pelas quais ele é tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. As nossas ações físicas são devidas aos nossos desequilíbrios psíquicos. As nossas tensões, os nossos anseios, nossos desejos incontrolados, tudo precisa ser tratado e precisa ser bem observado segundo os princípios estabelecidos por quem estudou e quem elaborou as terapias naturais, que vai nos levar a compreender melhor as causas dos nossos adoecimentos para que a gente se trate, para que a gente se cuide melhor. Façamos, pois, por onde estarmos com mais saúde, por onde estarmos em melhores condições de enfrentarmos as adversidades que a vida nos oferece. E como ele mostra, maltratar o corpo é vingar-se de si mesmo. Isso a gente faz até mesmo inconscientemente. Você sabia que as doenças é uma forma da gente se vingar da gente mesmo? Vocês observam que se você tiver uma doença e deixar que ela siga o caminho normal, a grande maioria delas matam. Porque a nossa energia vital, o nosso princípio espiritual, psíquico, ele age no sentido de nos punir. Por isso a gente tem que se cuidar, a gente tem que se tratar de forma mais racional possível, entendendo os mecanismos para que a gente corrija e não fique mais doente. Sereis, porventura, mais perfeitos se martirizando o corpo? Não vos tornardes menos egoístas, nem menos orgulhosos e mais caritativos para com o vosso próximo? Não. A perfeição não está nisso. Está toda nas reformas que fizerdes para vosso espírito. Quanto a gente vê, parece que, se não me engano, na Filipinas, que tem uma determinada procissão que as pessoas fazem com a chibata de couro, com lâminas de ferro na ponta, eles vão se batendo, saindo dali todo ferido e ensanguentado. É um ato de grande coragem e de submissão a Deus. Lógico. Mas nós precisamos fazer aquilo? Cada um faz aquilo que acha justo. Se eles acham bom fazer daquele jeito, agirem daquele jeito, respeitemos. Mas nós temos que procurar entender que, embora ali seja um ato de grande coragem, de grande determinação e até mesmo de fé, porque a pessoa está se batendo para se purificar de alguns pecados, dentro do entendimento dele, então nós temos que respeitar. Mas, acima de tudo, nós temos que procurar entender que o que vai nos melhorar vai ser essas reformas que nós fizermos na nossa forma de agir, na nossa forma de enfrentarmos as adversidades e no tratamento que nós fizermos adequadamente e também na alimentação adequada que fizermos. Se nós conseguirmos associar tudo isso, nós vamos ter saúde. Se nós não conseguirmos associar tudo isso, nós vamos perder a saúde. Portanto, vamos procurar trabalhar para estarmos sempre bem, vamos procurar trabalhar para estarmos sempre nos melhorando, nos aperfeiçoando. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse é o meio de tornar-te dócil à vontade de Deus e o único de alcançardes a perfeição. Jorge Espírito Protetor, Paris, 1863. E como nós vamos fazer para dobrar, submeter, humilhar, mortificar nosso espírito? Educando, tomando atitudes compatíveis e condizentes com a nossa necessidade evolutiva, tomando ações que sejam realmente úteis ao nosso crescimento espiritual.
procurando estudar, procurando meditar naquilo que nós estamos estudando, procurando aprimorarmos-nos moralmente, para então podermos estar realmente bem, realmente de forma condizente com a vontade do Pai, para nos imprimir melhores condições para uma vida que virá para todos nós. Façamos, pois, meus irmãos, minhas irmãs, o melhor possível para nos aperfeiçoarmos, para nos melhorarmos. É importante aqui que cabe a observação: todos os atos de indisciplina estão relacionados com o tuberculinismo e com o sifilinismo. São conceitos da homeopatia. Nós temos estudos sobre miasmas aí na internet. Então, já os tracinho homeopatia, tracinho PL, vai vir 2 ou 3 listas de estudos homeopáticos para que você possa estudar e entender um pouco mais. Então, à medida que a gente trata o luetismo ou o sifilinismo e trata o tuberculinismo, nós vamos tender a ficar mais serenos, um pouco mais medrosos, e aí a gente trata a psicose, a gente perde o medo e vem depois os tratamentos que forem necessários fazer para ajustar a pessoa, como disse Hahnemann. Isso vai fazer com que a gente se torne pessoas melhores. Mas, certamente, você precisará sempre das lições do Evangelho para que você possa se aperfeiçoar, para que você possa se aprimorar. O Evangelho é a base do nosso condicionamento, é a base do nosso aprimoramento. Importante: conhecimento mais espiritualização é igual saúde. A misericórdia divina leva-nos à esperança. Então, que a saúde e bem-estar em todas as dimensões do ser. Aqui, esse slide vem complementando o último, embora seja alguma, sempre a gente coloca no final do estudo alguma mensagem. E é importante que, para a gente ter a saúde, nós vamos precisar de nos espiritualizar, vamos precisar de ter certos conhecimentos que nos protegerão de nós mesmos e vamos precisar muito da homeopatia, que ela nos ajuda a desintoxicar tanto o corpo como o perispírito. Mas o perispírito não tem como tratar. Então estude a homeopatia, entenda o que eu estou falando, para depois me trucar. Eu estou falando porque eu estudei. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos fortaleça para caminharmos sempre na direção do Pai, para estarmos sempre nos aprimorando, nos aperfeiçoando, porque a misericórdia divina espera de cada um de nós que estejamos cada vez mais aptos a servir a Deus, a edificar as forças do bem e a construir, com base no amor e na caridade, as luzes que nos fortalecem, que nos edificam e nos aprimoram. Paz e luz a todos.